Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 8, versículo 22. Não estão querendo me deixar ler o texto, irmão. Aqui é tanta coisa para falar que eu já quero logo ir para a mensagem. Os batizandos hoje não pode sair daqui sem antes dar o nome e o RG de quem, do seu nome e seu RG, e também de quem vai te acompanhar. Os irmãos que deram o nome na lista, são aqueles irmãos mesmo que vai. O ônibus ficou R$13 por pessoa, tá bom? Então eu não sei se você viu a Tati, conversou com ela, não viu? Tá. Imaginei que pudesse ter acontecido. Mas, então os irmãos que vão batizar estão aqui hoje. Quem vai se batizar? Está aqui? Levante as mãos. Quem vai se batizar? Glória a Deus, estão aqui. Todos já deixaram. Os que não me deixaram um RG, por favor, pegue meu telefone e me ligue ainda hoje ou amanhã de manhã, para eu poder pegar o teu RG e levar a lista. Porque não pode viajar sem lista com RG. E os irmãos que deram o nome, já estão sabendo, vocês estão inseridos. E até domingo que vem, de repente a gente vai ter uma contagem certa. Se você também tem carro, não deu o ônibus, tá? Porque graças a Deus nós temos 13 batizandos, irmãos. Nós podemos louvar a Deus por isso com as nossas palmas. Glória a Deus. Nós nem estávamos preparados, a igreja de pequena fé nós estamos. Vamos ter que fazer um monte de bata. Nós temos só 7, se não me engano são 7. Mas tudo bem, lá a gente pega emprestado. Então você que tem carro, quer ir e tal, não deu para colocar o nome na lista e tal. Irmão, você pode ficar à vontade e pode ir conosco. Os batizandos e os familiares não podem sair hoje da igreja sem me dar o nome e o RG, pelo amor de Deus, porque amanhã eu tenho que entregar a lista. É isso, né, mano? Tem que entregar até amanhã. Glória a Deus. Então tá bom. 22. Segundo escreveu São Marcos, capítulo 8. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Glória a Deus. Oremos todos em nome de Jesus. Fechamos nossos olhos, junto com os nossos olhos as nossas Bíblias sagradas, e vamos orar. Deus, a tua presença é notória no nosso meio, Pai. Como é bom estar na tua presença, Deus. Como é bom poder te sentir em meio aos louvores. O Senhor nos amarrou, pelo menos posso falar por mim, o Senhor me amarrou com tão grande amor, Deus. Quão grande amor o Senhor me amarrou. O que me fascina em Ti, Deus, e o que me faz esta noite, e ao longo desses 12 anos não ter arredado o pé da igreja que o Senhor instituiu sobre esta terra, é exatamente isso, Pai. É saber que quando nenhum ser humano dava sequer R$1 para a minha vida, sequer 5 centavos, 1 centavo, a minha vida não valia. Os demônios me tinham como sujo. Os meus vizinhos achavam que eu precisava morrer. Os meus familiares, todos só sabiam lamentar quanto a minha pessoa. Os meus pais desesperados sem saber o que fazer. Enquanto a humanidade dizia que eu não valia nada, o teu amor me conquistou, Senhor. O teu amor nos conquistou, Pai.
Ah, Deus, o teu servo pediu que o Senhor amarrasse mais milhões, bilhões de pessoas neste mundo, que o teu amor possa alcançar as almas que vivem em Bragança Paulista. E se por acaso existir alguém aqui dentro hoje que ainda não conseguiu sentir as cordas do teu amor, quem sabe esta noite, Pai, passe as cordas do teu amor em volta a este irmão, a esta irmã, e levanta ela do monturo, Deus. O Senhor tem poder pela tua palavra de pôr força a quem não tem mais vigor, de colocar esperança no coração daquele que já não espera mais em nada. Santo Deus, esta noite fala conosco, Pai. Tem misericórdia de nós e fala com a tua igreja, Deus. Repreendemos todo demônio em nome de Jesus. Que não haja impedimento para esta mensagem, mas que a tua voz, como uma espada afiada de 2 gumes, possa penetrar os nossos corações esta noite, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Queridos, este texto é um texto glorioso, que é tão pequeno, que se você começar a ler ele, ou passar em uma leitura extensa, sem perceber as belezas que existem nele, você passa diante de uma grande riqueza, de uma pérola de Deus, e às vezes não consegue perceber. A Bíblia Sagrada é um livro que fechado é como qualquer outro, mas aberto e lido com atenção e meditado, é a boca de Deus ministrando, falando, transformando os nossos corações. Queridos, nós temos um desafio. O desafio de nossas vidas é transformar. Não adianta nós acharmos que sem transformação vamos chegar a algum lugar com Deus. Deus nos convida a transformar. Deus nos convida pela mensagem do Calvário a sermos transformados. E uma coisa você precisa transformar em sua vida. Você precisa começar a ler a Bíblia com atenção. E precisa de repente, antes de começar a ler, dobrar um pouquinho os seus joelhos e dizer: Senhor, me mostra as belezas que estão contidas nas entrelinhas dessa tua palavra que é tão gloriosa. Só lendo já é gloriosa. Imagina quando Deus começa a mostrar as belezas que estão nas entrelinhas. Esta tarde, meditando a palavra de Deus, descobri algumas belezas, algumas riquezas que vêm direto do coração de Deus, contidos nesses 5 versículos que aqui lemos. Quando nós lemos este texto, a primeira coisa que vem à nossa mente é que Deus curou um cego. É que Deus curou mais uma pessoa, que foi mais uma obra como todas as outras. Mas eu preciso te decepcionar esta noite para dizer: esta obra, escrito no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26, não é como todas as outras. Ela tem uma preciosidade a mais. Ela mostra, ela escreve nas entrelinhas dela quão grande amor Jesus Cristo tem pela humanidade. Nem sequer tem a palavra amor neste texto, irmão Wagner, mas eu posso te garantir que ao findar dessa mensagem, você vai ter certeza de uma coisa: de que Deus amou esse cego de uma forma tão gloriosa, e que fez essa obra sobre a vida dele, e de que é possível, tal como Deus amou este cego, Ele também nos amar ainda esta noite. A humanidade tem sede de ser amada. Por isso tem tantas pessoas depressivas, tantas pessoas gastando fortuna, pessoas que viciaram em compras porque acham que se sentem bem em comprar, outras se sentem bem em fazer tantas coisas, buscando a satisfação de sua alma,
buscando a satisfação de seus desejos. Quando é fácil sentirmos satisfeitos, é só abrir o coração, elevar os olhos para os céus e dizer: Jesus, ama-me, Senhor, pode me amar, porque eu estou aqui para isso. E eu tenho certeza que, tal como você vai dizer isso essa noite a Deus, Deus está lá dizendo: então tá bom, era só isso que eu estava esperando, você querer que eu te amo, porque eu te amo desde que você nasceu. Foi você que não percebeu. Preste atenção. A palavra Betsaida é um nome que diz o seguinte: casa da pesca. Que coisa. É um nome sugestivo para Jesus fazer uma obra, exatamente a obra que ele fez. Eu acho que Jesus vinha vindo, sabia que Betsaida queria dizer casa da pesca, e disse: já que, Pai do Senhor, meu irmão, que Deus abençoe, já que é a casa da pesca, então eu vou mostrar como é que faz para pescar. Vou mostrar então, Lê, como é que faz. E Jesus faz essa obra tão pequenininha. Em 5 versículos, São Marcos conseguiu relatar, mas tão gloriosa, Miriam. A Bíblia diz que Jesus veio chegando e tomando um cego pela mão, porque algumas pessoas viam um cego. Vamos, antes de mostrar essa situação lá, vamos ver a dificuldade que é ser cego. Deve ser horrível, irmão. Eu não sei, às vezes mudo, surdo, é uma deficiência que é uma deficiência, também não deve ser gostoso. Mas ser cego deve ser ruim demais, irmão. Não poder enxergar, não poder ver com quem você fala. Eu imagino uma menina cega querendo ver o rosto do namorado e não poder. E aí os cegos desenvolvem, né, um certo tato. Eles conseguem de repente ver, mas ver mesmo não conseguem. E tantos cegos sofrem com essa situação. Por mais que dizem os estudos científicos que quando a pessoa tem uma deficiência, ela sempre é motivada em outra área de sua vida, né? Ontem o Fabinho, irmão, ontem você deixou de ganhar um culto que você não imagina. Ontem o irmão Fabinho pregou uma mensagem, ele falou sobre Beethoven. Foi Beethoven? É, né? Beethoven, que é um dos maiores compositores, se não o maior, da música clássica do mundo. E ele, ao longo de sua vida, ele ficou surdo. Olha que coisa, mano. Como é que pode um cara surdo desenvolver uma música que ontem nós demos até risada aqui, que virou a musiquinha do Gás, né? Se ele soubesse que iam fazer isso com a música dele. Ninguém aguenta mais ouvir Beethoven, mas como ele fez um tablado de madeira, Ronaldo, ele tirou as pernas do piano e colocou o piano no chão e se assentou também no chão, e conforme ele tocava, ele não ouvia, mas a vibração dos toques do piano, porque muitas pessoas acham que piano é um instrumento de corda, mas não é, é um instrumento de percussão. Eu não sabia disso, mas é porque uma madeira pega na outra. E quando existe um atrito entre um material e outro, é considerado percussão. Eu não sabia disso, mas é verdade. E conforme tocava, ele sentia a vibração daquele toque. E sentindo a vibração do toque no assoalho da casa, ele desenvolveu a música que hoje nós conhecemos como musiquinha do Gás, mas que milhares de pessoas e milhares de compositores reverenciam até o dia de hoje. É uma verdade, todo mundo que tem uma deficiência acaba liberando um poder sobrenatural para outra área. E a grande maioria dos cegos, ele desenvolve também a sua autoestima. Mas por mais que se fale, não, está tudo bem, não quero que ninguém me ajude, desde que eu vou sozinho, por mais que ele tente ter autoestima, não deve ser fácil, né, irmão? Não deve ser fácil, não deve ser fácil. Por mais que ele tente sorrir,
por mais que ele tente ser uma pessoa legal, por mais que ele pode de repente desenvolver o lado comediante dele, né? E brincar com a sua cegueira, ou de repente ser uma pessoa séria, mas não admitir que ninguém precisa ficar ajudando, eu sou cego, mas não estou morto, e tal, aquele monte de coisa, mas não deve ser fácil. E pior do que ser cego carnalmente, falando, pior do que ser cego carnalmente, é ser cego espiritualmente falando. Porque o cego carnal, ele pode de repente estar cego na carne, não vendo essa mesa, não vendo a cadeira com o terno do pastor, não vendo aqui o irmão Ronaldo, nosso presbítero Ronaldo tocando teclado, não vendo os irmãos tão bonito como está a nossa igreja, mas ele pode mesmo cego, Érica, estender o coração dele como um tapete vermelho para Jesus e chamar a Jesus para vir morar dentro dele, mesmo cego, ele pode desenvolver a relação com Deus, e Deus pode falar e ele ouvir, e ele pode falar e Deus vai ouvir, e quem sabe um dia estar na presença do Senhor lá, sem a tal cegueira. Mais duro do que ser cego carnalmente, é ser cego espiritualmente. Tem pessoas que, infelizmente, são cegos espirituais. O pastor prega a palavra, Deus fala pela mensagem, mas a pessoa parece que não consegue entender. Parece que eu não sei o que acontece. A Bíblia chama tais pessoas de cegos. Cegos que têm olhos, surdos que têm ouvidos, pessoas que sabem que está errado, mas está fazendo o erro. Cegos. O que é terrível ser cego espiritual é que o cego carnal, ele consegue até encontrar a Deus dentro de si. Eu já contei para vocês que eu tinha um grupo de irmãzinha lá na Vila Maria, e eu ia lá no círculo de oração toda quinta-feira, porque eu trabalhava lá no setor, e tinha uma das irmãzinhas que era cega, bem velhinha, eu nem sei se ela está viva ainda, e ela era cega, e eu vi quantas vezes eu estava no culto, e ela, pastor, o irmão Duda está aí, ela sentiu o cheiro do meu perfume, irmão. Me amava, irmão Juvenal, de coração. E quantas vezes eu vi a irmã dar a oportunidade para ela, e ela pegar o microfone e dizer, irmãos, irmãs, essa madrugada eu estava orando ao Senhor e Deus me mostrou isso, me mostrou cega, e me mostrou aquilo e aquilo outro também, e Deus vai fazer uma grande obra e tal. O cego carnal, ele não tem bloqueio em Deus, mas o cego espiritual é terrível, irmão. A nossa igreja é uma igreja, quando eu falo nossa, eu não estou falando SOS Jesus, Ricardinho, eu estou falando a igreja do Brasil e do mundo. É uma igreja que está repleto de gente cega. Repleto de gente cega. Você cansa de falar, irmão, sexo antes do casamento é pecado, mas faz. Irmão, você está vindo na igreja, abandona esses seus amigos, larga fora essas suas amigas, isso aí não é para você, mas faz. Irmão, você é obreiro, irmão obreiro, chega no horário, porque tem horário no domingo, não chega. Aí eu fico me perguntando, o que será que é? Surdo espiritualmente falando? Quer dizer, surdo carnalmente? Ou cego espiritualmente, que não consegue ver que Deus está convidando ele para ter uma vida nova, e ele não consegue enxergar que Deus é quem está falando, que não é o pastor, não é a pastora, não é o grupo de louvor, não é a líder ou o líder de ministério de obreiros, mas Deus está convidando você a ter uma vida nova. Mas parece que é cego. Tem pessoas que é assim, erram lá, vai errando. Chega num lugar, Deus fala, mas parece que é a mesma coisa que falar nada. Cego, acha que está certo, acha que está certa, acha que é isso. A pior coisa que tem é conversar com gente cega espiritualmente. É a pior, Ricardinho. Ricardinho está fazendo um trabalho fora de Bragança Paulista. Deve ser terrível, né, Ricardinho? Conversar com gente cega espiritual. Jesus te ama. Que amo, quer? Jesus quer fazer uma obra na tua vida, minha irmã. Que quer fazer obra, o quê? Irmão, não pode fazer isso, a Bíblia Sagrada falando, a Bíblia, mas Deus perdoa.
Cego. Cego que sabe que está errado. Sabe, mas faz. Sabe que tem problema, vai ter problemas com Deus se continuar fazendo essa mesma atitude. Mas faz. Não consegue enxergar a obra de Deus. Eu me lembro quando, ainda jovem na igreja, eu vivia apurrinhando o pastor Paulo. A Deise sabe disso, pastora Deise. Vivia, André, apurrinhando ele. E aí, pastor, qual que é o projeto para o evangelista? E aí, pastor, qual que é o projeto? Teve um dia que o pastor perdeu a linha comigo e disse: ó, Dudu, é o seguinte, o projeto é você evangelizar. Quer panfleto? Quero. Então tá bom. Aí mandou comprar 100 mil panfletos. Foi numa reunião de evangelismo com um pallet de panfleto, carimbado o nome dessa. Ela disse: olha, agora tá aqui. Não era isso que você queria? Entrega 100 mil panfletos. Depois a gente volta a conversar. Pastor, sabe o que o coração queria? Eu estou falando de mim. E eu vou confessar a vocês o que o coração queria. O coração queria púlpito e microfone. Eu estou falando de mim. Eu queria a oportunidade. Poxa, eu sou um evangelista da casa. Sou um evangelista. Pastor, não deixa eu pregar. E aí, pastor, qual que é o projeto? O projeto é evangelizar. Não é evangelista você? 100 mil panfletos, irmão. Durou acho que uns 2 anos e meio aqueles panfletos lá. Até hoje deve ter panfleto lá. E olha que eu obedeci, mesmo sabendo que ele não me respondeu o que eu queria ouvir dele mesmo. O que eu queria ouvir dele, ele não me respondeu. E sabe o que foi lindo? Foi lindo no dia da minha ordenação ele falar tudo isso, né, Deus? Irmãos, está vendo esse jovem aqui deitado? Eu provei. Não foi Deus não, eu. Quando todo mundo falava sim para ele, eu falava não. Quando o olhinho dele brilhava para pregar uma mensagem na igreja, eu deixava ele sentado no banco da igreja. Queria ver se era gente fiel. Queria saber se era mesmo quem ele falava que era. Se amava mesmo como falava que amava. A pior coisa que tem é você lidar com gente cega espiritualmente, irmão. Você fala, a pessoa parece que não consegue te ouvir e nem ver aquilo que você está falando. Acontece muito com os jovens. Irmão, relacionamento. Você tem a opção, meu jovem, de arrumar uma irmãzinha dentro da igreja. Ore a Deus. Você tem a opção, irmãzinha, de arrumar. Ore a Deus. Quem sabe vai entrar aí na igreja o teu príncipe encantado. Você tem a opção, mas prefere arrumar uma. Aí depois de uns anos vem chorar na igreja. Pastor, ele está me batendo. Eu falei, agora quem vai bater sou eu. Né? Porque há 5 anos atrás eu falei para você. Pastor, me ajude em oração. Irmã, já tem uma igreja para orar. Né? Dá vontade de falar esses certos tipos de coisa para alguns irmãos. Porque a palavra vem. O Senhor fala, não o pastor, mas a Bíblia. Fala, mas parece que entra num ouvido e sai no outro. E quando estrala no chicote nas costas do caboclo, Ricardinho, aí chora na igreja. Como se o pastor tivesse poder de fazer alguma coisa. Não! É melhor obedecer do que sacrificar, diz as Escrituras Sagradas. Por quê? Depois de jejum, minha cunhadinha uma vez, sabe que é, eu estou arrebentada na escola. Se eu fizer um jejum, Deus me ajuda na prova, nem faça. Nem faça. Estudou? Nem fui na escola, como que dera estudar. Então, filha, toma logo bomba e vai para o próximo ano. Como é que pode, irmão? Mas o ano inteiro, a Deise, a mãe da Deise, e eu, filha, vai para a escola, filha. Não, e pior que a bichinha é inteligente, mas não vai mesmo por causa de preguiça. Quer dizer, não ia, né? Aí depois quer jejuar para Deus passar ela de ano, irmã Edna, vê se pode. Não dá, irmão. Não dá, irmão Antônio. Não tem como plantar batata e colher melancia.
Irmão, a Bíblia já dizia: se você plantar vento, te prepares, que um vendaval vem aí. Não tem como plantar vendaval e colher bonança. E o pior é que a gente cega. É o que é pior, a cega espiritual. Sabe qual que é a pior característica? Eu estudei sobre isso. A pior característica, André, da pessoa que está cega espiritual, sabe qual é? Ela se acha autossuficiente. Ela acha o seguinte, que ela pode sozinha e que está tudo certo. E que ela vai pelas mãos dela mesma. Coitada. Na hora que vinha uma paredona de concreto mesmo, que ele estalar a cara mesmo, naquele de ficar colado no vidro. Aí ele vai aprender, e ela também, que ser cego espiritualmente é terrível. Sabe o que é terrível? Deus usar um irmão para falar conosco e a gente rejeitar. Saber que é Deus que está falando. Saber que é o Senhor é quem está indo lá dentro e falando, mas rejeita. Cego. Acha que vai conseguir dar passos até aonde? Com o seu senso de humor ou com os seus amigos? A cegueira espiritual, irmão, leva a pessoa para a solidão. E a pessoa acaba ficando sozinha. Sabe por quê? Porque ela se tranca dentro daquela vida dela mesma. A pior coisa que tem, irmão, é ver pessoas cegos espirituais. Cegos. A Bíblia fala em 1 Coríntios 11 sobre a ceia, irmão Kleber. Ele diz, olha, é porque vocês comem indignamente o pão e tomam o vinho, que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que estão dormindo. Mas parece que cada dia mais a gente prega sobre santidade, o Senhor fala conosco sobre compromisso, sobre santidade. Parece que cada dia mais o povo olha e diz, porque há uma grande gama contribuindo para que isso aconteça. Há uma grande gama de igrejas que falam que são do Senhor, contribuindo para que o povo fique cego. Só escuta o que você precisa escutar. Deus vai te abençoar. Estou vendo chave de ouro caindo, pó de ouro escorrendo na parede, estou vendo um rio, estou vendo isso, estou vendo aquilo, e aquilo outro também. Se acredita, acredito, levanta a mão então e recebe. Recebo, põe uma nota de 100 aqui e vai embora que vai acontecer tudo. Cego. Cego. Ele sabe que a vida dele está em desacordo no altar do Senhor. E não tem como. Deus não tem comunhão com Satanás, meu irmão. Deus não pode comungar com Satanás em uma casa. Ele mesmo disse, não dá para servir a dois senhores. Foi isso ou não foi? É um texto bíblico, tá? Não é, Márcio? É um texto, não dá para dividir a casa com outro senhor. Ou você agrada um e menospreza o outro, ou menospreza um e agrada o outro. Não dá para ter dois senhores. Mas quanto mais Deus fala, mais as pessoas querem correr. Por quê? Porque não permitem Deus visitá-los, como Deus visitou este cego em Betsaida. Tem uma mensagem de Deus e profética para nós esta noite. Deus falou no meu coração: eu vou transformar a igreja SOS Jesus em Bragança Paulista em Betsaida. Sabe o que quer dizer Betsaida? A casa da pesca. Nesta casa eu vou pescar e vou mostrar para vocês como é. Escuta. A Bíblia diz que o Senhor cospe no olho desse cego. Quando o cuspe é alvejado no olho dele, diz a Bíblia Sagrada também que Jesus impõe as mãos. E quando o Senhor impõe as mãos sobre ele, logo deveria acontecer o quê? Ele ser curado. Todas as outras curas foi assim, põe as mãos. Eu vi alguns escritores na internet dizendo o seguinte, que não deu certo, que Jesus precisou de 2 tempos para curar. Não foi nada disso, irmão. Porque Jesus colocou as mãos sobre aquele cego e na primeira vez o cego ainda estava daquele jeito e tal, e não conseguiu receber direito. Aí Jesus teve que colocar as mãos de novo. Não, irmão, não foi nada disso.
Porque estava faltando poder no Senhor, estava faltando poder na presença de Jesus, e aí ele colocou as mãos só pela metade, aí foi curado pela metade, e depois teve que dar um repeteco para curar direito mesmo. Não foi isso, irmão. Jesus curou. Jesus fez duas curas em uma só pessoa. Duas em uma só. Preste atenção. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo. Quando ele disse vejo, ele já foi curado em algum lugar, porque ele não via nada. E quando eu digo ele não via nada mesmo, nem na carne, tão pouco no espírito. Existem pessoas que estão procurando tanto a cura da sua carne, estão procurando tanto a vida. Outro dia eu vi um termo, Deus vai curar a sua vida financeira. Eu disse, meu misericórdia, a vida financeira está doente agora. Acho que devia, sei lá, usar um outro, curar a vida financeira. Não fica meio antagônico? A vida financeira está doente. É possível a vida financeira tomar um remédio e ser curada? Dá um Dorflex para ela, e quem sabe ela vai parar com a dor de cabeça dela. Cada coisa, né, ele? Um homem é problema, irmão. Para tomar um tutuzinho do companheiro, eles inventam cada uma, irmão. Mas cada uma que às vezes não desce, não dá nem para pôr na boca, Paulinho. Com quem dera mastigar e engolir, né? O grande problema também daquele que um dia foi curado pelo Senhor nos dois âmbitos que esse homem foi, é que ele passa a não engolir qualquer coisa. E eu louvo a Deus que você seja curado esta noite, amém? Que a palavra de Deus possa te alvejar e você ser curado. Cure mesmo, tanto a tua vida carnal, o teu corpo. Se por acaso você está aqui esta noite precisando ser curado, quem sabe Deus pode te curar, porque nós cremos em cura divina. Mas eu espero que Deus possa curar a tua cegueira espiritual. E tudo quanto te for falado de cima desse púlpito, é bom mesmo que você meça, que você vá na Bíblia para saber se é verdade. Se você vai lá para ver se o que estão te falando é real mesmo, e não seja mais enganado por ninguém. A Bíblia fala que ele foi curado, e quando Jesus disse, o que você está? Como é que você está? Ele disse, eu vejo. Vê o quê? Eu vejo homens como árvores que andam. Eu disse para você que você ia ficar sabendo a respeito do amor de Deus, né? E é exatamente sobre o amor que esta noite quero aqui falar. Preste atenção, Giovanni. Jesus tinha poder para simplesmente curá-lo e mandar ele embora. Jesus tinha poder para olhar, colocar as mãos nele e dizer que seja curado. Ele pode ir embora, ser curado. Vai. Poderia, João, ter feito só isso. Mas quando vinha vindo um cego diante da presença de Jesus, Fabiana, Jesus não estava olhando para um cego. Jesus estava olhando para uma alma que precisava de alguma forma encontrar o reino de Deus. Eu preciso te dizer isso, irmão. Deus não te vê essa noite aqui como um cego. Deus não te vê como alguém que está precisando muito de um emprego. Deus não vê você aqui esta noite como alguém que precisa tanto de uma cura. Deus não te vê esta noite aqui como alguém que precisa tanto de um afeto, de um cônjuge. Se você precisa tanto de alguém para estar ao teu lado, Deus não está vendo você aqui esta noite. Ele sabe que você tem necessidades, sabe que você tem desejos e sonhos, como um dia deu sonhos a José e cumpriu o sonho que deu. Deus sabe que você tem projetos, que você tem sonho, mas não é desta forma que Deus te vê esta noite aqui dentro desta igreja.
É da mesma forma como ele viu esse cego na cidade chamada a Casa da Pesca. Deus olha dos céus para nós esta noite e enxerga em nós almas que precisam alcançar a redenção. Se ele enxergasse só um cego, seria uma obra chula, uma obra mesquinha. Mas ele olha para nós, e quando ele olha o amor que existe em Cristo, mostra não um cego, mas uma pessoa que precisa encontrar a redenção. Deixe-me te fazer uma pergunta, igreja. Para mim também é esta pergunta: o que seremos sem a redenção? O que seremos? O que nós seremos daqui para frente sem a redenção, irmão José? Sem o perdão, Débora, o que seremos? Aonde iremos? Para onde vai uma pessoa que não tem o perdão de Deus? Segundo as Escrituras Sagradas, além de sofrer na mão de Satanás neste mundo, vai sofrer na mão dele em um novo tempo que também é eterno, Mauro. O que as pessoas não conseguem entender no nosso século é que, tal como a Nova Jerusalém é eterna, o inferno também. E quando falo estas palavras, o meu coração treme, irmão, porque eu quero passar a minha eternidade ao lado do meu Deus. Quantos querem também? Aleluias. Eu quero, irmão. Eu não quero a minha eternidade nas mãos de Satanás, não. Quando aquele cego vem andando de frente para Jesus e vem umas pessoas para dizer: olha, impõe as mãos sobre ele. Até as pessoas estavam olhando para aquele cego como alguém que ia ser curado. É mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente traz alguém na igreja que precisa muito de ajuda e mudar de vida. O camarada está destruído, aí a gente traz o que a gente quer. A gente quer que Jesus mude a vida dele. É um sentimento tão adverso e tão enganoso que parece ser um sentimento bom. Quer um sentimento de missionário para dentro do teu coração hoje? Quantos querem? Quantos querem receber o sentimento de um missionário? Você tem que desejar que Jesus salve a alma dele. Quando você orar por alguém, Deus, em vez de você pedir para que Deus mude a vida da pessoa, antes peça para que Deus salve a alma dele. Tantas pessoas oram por pessoas que estão no hospital. Ô irmão, tal. Eu me lembro uma vez que me deram uma oportunidade para orar pelos enfermos lá na igreja. E eu me lembro que na hora que fui orar, eu comecei a orar e Deus me deu uma revelação. Disse: olha, não peça para que eu cure ela não, essas pessoas não. Você nem sabe quem é. Eu orando, e Deus falando comigo, eu orando. Você nem sabe quem é. Peça para que Deus, para que eu envie os meus servos lá, para pregar a minha palavra para eles lá. Porque é bem possível que um desses nomes que estão aí no meio dessa lista aí, está cheio de imagens do lado da cama dela. Porque tem pessoa que é assim, vai para o hospital e leva suas imagenzinhas. E aí se eu te ouvir essa noite, eu vou curar ela. E sabe o que ela vai falar? Ela vai falar que foi a imagenzinha que ela levou para lá que curou ela. E segundo as minhas escrituras, eu não vou contar a minha palavra, meu filho, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu tenho que primeiro ganhar a alma dela e depois curá-la. Não dá para pedir a cura sem antes pedir a alma. Não tem condição. Não dá para pedir para o Senhor fazer uma obra. Senhor, meu filho está precisando de um emprego. Tanta gente fala isso dentro da igreja. Poxa, pastor, meu filho está precisando de um emprego. Aí o filho arruma um emprego, sabe quem ele louva? Como chama aquela desgraça lá que nós falamos mesmo sempre? Sabe onde ele vai prestar culto? Lá no, como chama? Porcarias. Aí ele vai com os amigos de trabalho e diz: vou gastar primeiro o salário em tudinho nessa. Vou tomar caipirinha de vodka a noite toda para comemorar. E a mãe crente, Ricardinho, e Deus olhando dizendo: te dei um emprego e você vai tomar caipirosca? Por isso eu acredito que
que essa mensagem tem belezas para nós essa noite. Irmãos, a Bíblia diz que nós perecemos porque não conhecemos as Escrituras. Muitos de nós, pode ser que muitos de nós estejamos essa noite aqui orando errado, pedindo para Deus mudar a vida do camarada sem antes salvar. Deus, ele vai pegar tudo que Deus der para ele e vai descambar na mão de Satanás. Você precisa orar para que Deus salve a alma do seu filho, para que Deus mostre para ele o que mostrou para o cego de Betsaida. Irmãos, vamos ser sinceros. Eu contei para vocês que tive uma visão de um anjo entrando por trás. É glorioso. Perdi a linha, o Isaías viu. Perdi a linha, fui para o banheiro, o olho já encheu de lágrima. Voltei para dentro da salinha, falei, meu Deus, Isaías, tive uma visão. É glorioso. Sabe o que eu entendo nesse texto? O Senhor poderia ter curado ele de uma vez por todas e mandado ele para casa, mas Deus precisava pescar ele. Cada dia que passa eu fico mais certo de uma opinião que tenho em Deus. Deus um dia falou isso para mim e cada dia que passa eu acredito mais nisso. Ganhar uma alma para Jesus. Estão falando, agora está fácil ganhar alma para Jesus. Eu digo ao contrário. Nunca foi fácil e nem nunca vai ser ganhar uma alma para Jesus, gente. Vai ser fácil, sabe o quê? Levar uma pessoa para as bênçãos de Deus. Vai ser fácil. Quem é burro, irmão? Quem não quer dinheiro? Eu estava assistindo na televisão esses dias um abençoado aí que tomara que ele se arrependa do que está fazendo. Mais de não sei quantas mil pessoas lá e ele falando de chimarrão e falando de não sei o que, de não sei o que lá. Quem não quer dinheiro? As pessoas se propõem, Érica, a participar. Eu me propor a ficar debaixo de um sol ouvindo um camarada falar de chimarrão, irmão. Pelo amor de Deus. Só que por que se propõe? Porque está cega. E porque tem ganância. Então não importa, fala do que você quiser. Eu estou aqui no meio da noite, você fala do que você quiser, fala qualquer besteira que você quiser. Não importa, eu vou sair daqui com o tutu no bolso? Eu vou sair daqui empregado? Eu vou sair daqui curado? Vou, então tá bom, fala o que você quiser e para mim está tudo certo. E aí os camaradas aproveitam mesmo, e pôs prefeito, e pôs prefeito do sul, e pôs governador e tal, e levou lá para cima, politicagem. Irmão, queria um dia poder olhar bem na bolinha do olho, bem na bolinha mesmo. Fala para mim que não é politicagem. Colocar em cima do palco e tal, e toda aquela multidão esperando ele entregar a bênção, se propondo a ficar debaixo de um sol de sei lá quantos graus. Enquanto o homem brinca com as pessoas, em troca de um dinheiro, em troca de uma cura, em troca de se levantar de uma cadeira de roda, faz qualquer coisa. É muito fácil levar uma pessoa para as bênçãos de Deus, irmão. As bênçãos de Deus são as melhores bênçãos que alguém pode receber. É muito fácil, irmão Antônio. Eu ter falado para o senhor, irmão Antônio, fica, irmão Antônio, na igreja, que Deus vai te, quem não fica, irmão? Quem é besta que não quer ficar? É muito fácil. Eu quero ver, mostrar para ele árvores que andam. Eu quero ver, olhar para ele e dizer, tá vendo esses povo aqui? Estou vendo. Esse povo são árvores que andam. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Quando o Senhor mostra para aquele rapaz árvores que andam, Ele só revela para aquele homem exatamente o cumprimento da palavra de Deus, o arcabouço da salvação do Senhor. Não foi simples assim, o que eu vejo? Eu vejo árvores que andam, então legal. Não, creio eu que quando aquele homem viu as árvores andando, o coração dele deve ter gelado. E eu espero que esta noite o nosso coração também gele, quando nós ficarmos sabendo o que foi que Deus mostrou para aquele homem antes de curá-lo. Segundo Mateus capítulo 7, versículo 17, diz assim: o Senhor deixa claro aos homens, eram árvores de Deus. E apóstolo João Batista, quer dizer, o profeta João Batista diz assim: olha, o machado está posto exatamente na raiz. E aqui eu tenho uma mensagem para vocês. O machado está posto, e toda árvore que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo.
Quando Deus mostra para aquele homem árvores que andam, Ele não mostrava umas arvorezinhas bonitas, não. Ele mostrava a seriedade da mensagem de Cristo, a seriedade da mensagem de Deus. E qual era? Era que nós, as árvores que andam, tem que dar bons frutos, porque se não der bons frutos, o caminho é o inferno. Gela o coração, né, irmão? A coisa fica estreita. Quando para ganhar uma alma para Jesus, você tem que falar para ele, irmão Antônio, que ele é uma árvore e que a árvore tem que dar bons frutos. Sabe o que Jesus fez com aquele homem, Eliel? Sabe o que ele fez, Vanessa? Era como se Jesus tivesse dito assim: eu te curo, Débora, mas antes de eu te curar, pode até pessoas ficar pensando que eu preciso de repeteco para te curar. Eu posso colocar até o meu ministério a uma visão fraca, porque quem é bom mesmo chega e faz na primeira. Eu posso até escrever uma história e deixar que alguém pense que estava faltando poder em mim, mas isso não me importa. O que eu quero te dizer é uma coisa: eu te curo, mas antes de eu te curar, eu quero te mostrar, você é uma árvore, e se os frutos que saírem na sua árvore forem frutos maus, segundo Mateus 3,10, é cortada. Irmãos, é séria essa mensagem, não é brincadeira. Jesus não estava só dando uma visãozinha para ele, não, Juvenal. Naquela hora, por isso eu disse, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente passa batido e vê, acha que é bonito. Olha, ele viu árvores que como andam, que coisa linda. Lindo. Lindo. Imagina ele dizendo: meu Deus, puxa, e agora o que eu faço? É por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é um caminho sem volta, né, irmão? A Bíblia fala que era melhor que você amarrasse uma pedra no teu pescoço e se lançasse no mar, do que conhecer o Evangelho e se afastar dele. Sabe por quê? O Evangelho é um caminho sem volta. O Evangelho, depois de conhecido, não dá mais para voltar atrás. Você precisa saber a verdade. Ganhar uma alma, manter alguém na igreja prometendo a cura, seria muito legal e muito fácil. Se esse fosse o Evangelho, nossa igreja já estava cheia, irmão Kleber. Se esse fosse o Evangelho, hoje nós já teríamos uma catedral ali naquele terreno ali. Quem crê, irmão, que um dia nós vamos ter uma igrejona ali naquele terreno? Eu estou sentindo que Deus está falando demais essas coisas no meu coração, Marcelo. Creio, eu creio. Mas se fosse, irmão, só isso, se fosse só entregar uma revelaçãozinha, vamos levar fulano de tal lá, que fulano tem dom de revelação, vamos levar que aí vai ganhar para Jesus. A pessoa fica presa. Eu vi o Ricardo Goldin escrever falar um texto. Ele disse assim, era um congresso para pastores e líderes. Ele disse: olha, pastores, pelo amor de Deus, não fundamentem as vossas igrejas, não ponham o alicerce das vossas igrejas nas revelações. Sabe por quê? Porque se um dia Deus resolver parar de revelar, vocês vão ter que ou inventar ou parar de falar. E aí o povo vai, correr, vão dizer o quê? O pastor Duda aí, revelava um monte, agora não revela mais ninguém, está em pecado. Não fundamente as vossas igrejas num bom grupo de louvor. Sabe por quê? Porque se você está conquistando as pessoas por causa do grupo de louvor, olha, o dia que aquela pessoa que canta legal não resolver, mas não ficar na tua igreja, você está ferrado, pastor. Sabe por quê? Ninguém vai ficar, vai todo mundo embora com ela, para onde ela foi, ou com ele, para onde ele foi. Não fundamente as vossas igrejas em oração. Irmão, foi séria essa fala dele. Olha que coisas aí, já que Deus manda a gente orar e vigiar. Ele diz, não, oração é bom, mas não fundamente as vossas igrejas em grupo de oração. Porque se um dia você chegar cansado do trabalho e não conseguir orar mais que meia hora, vão dizer, Isaías orava 1 hora por dia, agora está orando 15 minutos, está em pecado, no mínimo. Fundamente as vossas igrejas na palavra do Senhor, que nunca passará e sempre vai falar no coração dos seres humanos. Aleluia!
Não importará quem vai abrir a Bíblia. Se abrir e for fiel nas Escrituras, Deus vai falar. Coisa linda, né? Deus poderia simplesmente ter curado ele, irmão. Só. É o que todo mundo quer. Talvez essa noite você veio aqui assim. Preciso de uma cura. Eu preciso de uma mudança de vida. Eu preciso de mudar de vida e só Deus pode fazer isso. Eu preciso de uma intervenção divina. Eu preciso disso. Ouça o Senhor dizendo: eu te curo. Eu entro na tua casa, Ricardinho. Eu entro na tua causa, irmã Lúcia. Entro, eu te amo. Se tiver na minha vontade, você pode ter certeza, eu entro, Marcelo. Só que tem uma coisa. Antes de te dar a vista e antes de te conceder o desejo do teu coração, você precisa saber que homens são como árvores e que homens precisam dar frutos, e que quando não dar frutos são cortados e lançados no fogo eterno. Vocês precisam saber disso, que os frutos que têm que estar pendurados na copa da tua árvore têm que ser frutos bons. Tantas pessoas acham que porque foram curadas estão na presença de Deus. Estão enganadas, irmão Wagner. Foram curadas de algo, mas as suas bocas continuam falando um monte de palavrão. Foram curadas na carne, mas a sua língua é maior do que a gravata do pastor. Foram curadas, Deus abriu uma porta de emprego, mas dízimo, nem me viu. Pensam que porque foram curadas, Deus agora está com elas. Eu me lembro que o pastor Paulo, irmão, tinha um dom de revelação, não era dele, aguçado. Irmão Kleber, mas pensa num negócio aguçado. Não estou falando de dom de revelação assim, aquele problema que você veio hoje aqui, viu? Eu estou falando de dom, ele tinha um dom de revelação aguçado. Que uma vez uma irmã entrou com duas identidades. E depois a irmã contou que foi para testar ele. Entregou na mão dele e disse: pastor, aqui está meu pai e meu filho. Meu marido e meu filho. Dá para o senhor orar por ele? Vamos orar, irmã. E ele conta a história que ele orou. Fechou o olho e começou a orar. E aí Deus falou no coração dele. E no ouvido, ela está pedindo oração, mas ela é que não dá testemunho dentro de casa. O filho precisa se converter e o marido precisa, mas ela é uma desgraça dentro de casa. Tem coragem de falar disso? Tenho. Acabou a oração e disse: olha, irmão, Deus não falou nada com relação ao seu marido, o teu esposo, o teu filho, o teu esposo, não. Mas falou contra você. Está descambado, hein, irmã? Em vez de orar, só fica assistindo novela. O marido chega do trabalho, não faz comida, não lava a roupa, não faz. Deu mesmo a ficha completa. Depois você quer que teu marido venha para a igreja? Como? Desesperou. Agora, para você saber que é Deus, está aqui o teu filho, sem olhar para a RG. E está aqui o teu marido. Vai em paz, querida. Nós vimos Deus usar ele de uma forma gloriosa, irmão. Várias coisas. Um livro que foi escrito pouco tempo atrás, a cura que a ciência, como que é o nome? A cura que a ciência desconhece, é esse o nome. Está no mundo secular. Pastor Paulo, a Bíblia, a história dele conta que ele entrou na UTI da, que hospital que era? Hospital São Paulo. E aí, ele entrou e tinha uma médica do lado de um bebê e ela estava chorando, Érica. Ele não sabia o que era. Aí ele foi visitar um outro bebê. Depois ele encostou do lado e disse: oi, doutora, tudo bem? Ela nem conseguia falar. O que acontece com o menino? Ele tem uma doença que tem 3 no mundo inteiro a cada 100 anos. 3 no mundo a cada 100 anos. Ela disse: é mesmo, é? E os pais? Eu sou a mãe. Você que a mãe é? Poderia orar por ela? Por ele? Quem é o senhor? Eu sou o pastor. Meu nome é pastor Paulo. Eu vim orar pelo filho da irmã que está aqui. Posso orar por ela? Por ele? Pode, né? Pegou o olhinho que ele leva, colocou as mãos na testa do menino. Começou a orar. O Senhor falou para ele: vou curar.
Ele abriu o olho e disse: olha, mãe, eu não sei se você acredita ou não em Deus, mas Deus falou para mim que vai curar. Diz que ela fez um escândalo no Hospital São Paulo, irmão. Um escândalo no meio do hospital. Tira esse homem daqui. Esse desgraçado está brincando com meu sentimento. Xingou para tudo quanto é nome que você imagina. Foi um escândalo no hospital. O pai do menino é um dos maiores cardiologistas do mundo brasileiro. Chefe do Hospital do Câncer, milionários. Saiu. O pastor tentou conversar com ela um pouco, não conseguiu. 2 meses depois, nós estamos na igreja. Chega a família, irmão. A mãe, o pai e o menino. Diz que quando pôs o pé, né, Deus? Nós estávamos no culto. Quando pôs o pé, não aguentou andar. Os obreiros tiveram que pôr na cadeira e levar lá na frente para ver o que estava acontecendo. Quando o pastor reconheceu ela, disse: ô minha amada, tudo bem? Ela veio rastejando, agarrou nas pernas e disse: me perdoa, pastor. Agora eu acredito em Deus, porque a medicina não conhecia a cura do meu filho, mas o médico dos médicos conhecia. Queridos, as pessoas se acostumaram tanto com isso lá na nossa igreja, que nosso pastor teve que parar de fazer, de dar vazão ao Espírito. Sabe por quê? Porque as pessoas iam na igreja só para receber revelação. Porque sabia que ele ia orar e Deus falar. Ele conta que desde pequeno ele falava para os demônios, via demônio na vida das pessoas. Sai em nome de Jesus, pequenininho, os demônios saíam, a mulher: o que eu estou fazendo aqui? A mãe dele: Paulo, você é fogo, né, Paulinho? Parece coisa de filme, mas ele fala que era assim mesmo. As pessoas se acostumaram, mas lotava a igreja, irmão. Mais de 2.500 pessoas dentro da igreja. Nós chegamos a colocar banco do outro lado da avenida. Você já imaginou alguém se propor a assistir um culto na rua e caminhão e carro passando na frente dela? Sério, é a mesma coisa que nós pôr banco lá naquele canteiro central lá, ó. As pessoas vinham do extremo sul da zona sul para receber uma revelação, Gabriel. Um dia Deus falou para ele: chega, agora é minha palavra. Na primeira tacada, metade foi embora. Hoje deve estar perto de umas 1.000 pessoas congregando, e olhe lá. Irmãos, Deus poderia simplesmente conceder o desejo dos nossos corações. Minha linda que nos visita hoje pela primeira vez. Deus poderia simplesmente dizer: tome. Mas antes da tua felicidade, Deus precisa ser sério e responsável conosco. Eu vejo, Senhor. O que é que você vê, homem? Eu vejo homens como árvores que andam. Vamos traduzir isso? Eu vejo o plano da tua salvação. Eu vejo a responsabilidade que tenho que ter contigo. Eu vejo o caráter cristão que tenho que ter em minha vida. Eu vejo que tenho que ser fiel na tua palavra. Eu vejo que tenho que ser fiel nos dias de ceia. Eu vejo que tenho que ser fiel à minha igreja, ao meu pastor, à doutrina da Bíblia. Eu vejo que tenho que ser fiel ao evangelismo. Tenho que dizer para as pessoas que o Senhor salva, que o Senhor morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Eu vejo a responsabilidade que tenho que ter para orar por um mendigo no meio da rua, uma prostituta, um jovem drogado, uma mulher que precisa de ajuda. Eu vejo que preciso, ao invés de ficar gastando todo o meu dinheiro com o que não é pão, tentar ajudar alguém. Eu vejo que preciso ser responsável com o Senhor. Coisa séria, irmão.
Ele não viu simplesmente uma visãozinha, não. Ele viu o plano de salvação para a vida dele. E qual é o plano de salvação para a vida dele, que também é para nós, irmã Cristiane? Deus procura em nós pessoas como Davi, irmão. Ontem, depois que os irmãos foram embora, nós ficamos aqui ainda refletindo com o Fabinho a mensagem. Vocês já pararam para pensar? O Fabinho falou uma coisa tão linda ontem, que talvez o Salmo 23 nem foi escrito no reinado. Pode ser que o Salmo 23 tenha sido escrito lá, quando ele cuidava das ovelhas do pai dele. Porque quando Golias se levanta, Davi foi lá levar comida para os irmãos. Quando ele ouve Golias dizer, quem é aí desses fracotes, desse Israel que quer me encarar? Na mesma hora ele se levanta e diz, quê? Quem é esse incircunciso aí? Foi ontem muito bênção o Fabinho falando, porque ele é pequenininho, ele parecia Davi mesmo. Quem é esse demoniado aí falando alguma coisa? O povo de Israel, ó, tremendo. E Davi, irmão, tentaram vestir a roupa lá de Davi, de Saul nele, ele tentou andar com a armadura. Eu nunca vesti essas coisas. A Bíblia fala sobre o irmão Eliabe, que se revolta. Eu fui ler, depois eu fiquei mastigando desde ontem, estou mastigando a mensagem. Sabe o que acontece? Eliabe se ira contra Davi, diz, eu sei que você é presunçoso, olha aí. Sabe o que aconteceu com Eliabe, irmão? Ele ficou desesperado, porque Davizinho veio lá do meio das ovelhas, para dizer que ia lutar contra o pavor dele. E por que ele chama Davi de presunçoso? Sabe por quê? Porque ele também deve ter cuidado das ovelhas. Porque todo filho cuidava, aí quando nascia outro, aí começava a ter idade, o maior saía e o menor entrava. Davi era o último, ele também deve ter cuidado. E com certeza os leões e os ursos também devem ter atacado. E ele deveria ter um déficit, um saldo negativo com seu pai. Porque quando o urso vinha, o leão, ele, ó, perna para quem tem, deixa comer as ovelhas, depois nós se vira. Mas Davi não. Quando Saul diz, não, meu servo, você não vai conseguir. Sabe o que ele fala? Olha, meu rei, eu cuidava das ovelhas do meu pai até algumas horas atrás. E quando aparecia urso e leão, sabe o que eu fazia? Eu me arremetia contra eles em nome do Senhor e rasgava as gargantas deles lá mesmo no pátio. Aí sabe o que aconteceu? O Eliabe ficou enciumado. Eliabe ficou, eu sei que você é presunçoso. Isso acontece tanto no nosso meio, irmão. Ontem o Senhor falou tanto comigo. Um Davizinho. Levanta a mão aí, dá um glória a Deus. Ó, um Davizinho, irmão, tão pequenininho, né? Olhando para um Golias do Parque dos Estados. Quem é esse incircunciso aí? Que está fazendo dos nossos jovens prostitutos? Quem é? Ó, os grandes tremem para pôr um ônibus e um grupo de louvor no meio da rua. Aí vem um Davizinho, um dá 100, o outro dá 10, outro dá 5, outro 100, outro 300, outro... E vai para o meio da... Como Deus falou comigo ontem. Deus te encontrou atrás das malhadas, meu irmão. Deus sabe o que está dentro dos nossos corações. Ele sabe. Quando você está cuidando das ovelhas, está no meio dos leões sendo comido, Ele sabe. Você acha que Davi era um homem segundo o coração de Deus só porque Davi não matou Saul? Tem muito pregador que fala isso. Davi era um homem segundo o coração, porque quando ele vai e pega Saul, ele tem a oportunidade de matar, e aí ele não mata, e diz, jamais eu encostarei no ungido de Deus. Davi era mesmo um homem segundo, não foi por causa disso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi já era um menino de Deus. Davi foi um adolescente de Deus, uma criança de Deus, um adolescente de Deus, um jovem de Deus. E depois, quando foi chamado, foi dado o nome dele de um homem segundo o coração de Deus. Não dá para fazer uma historinha assim. Acontece na igreja. Está vários dias aí sem fazer nada na igreja. Quando é obreiro, cumpre uma escala. Quando não, nem escala não. Aí chega uma outra pessoa. Aí a outra pessoa agitada, já, pastor, vamos para cima, pega, faz. Quem é esse presunçoso aí?
Quem é esse aparecido? Aí, mal chegou, já está puxando o saco do pastor aí, ó. Já está comprando as coisas para a igreja. Deixe de ser descarado, irmão. Você não fez e não quer que ninguém faz. Tanto de gente que vivia falando, o Duda gosta de se aparecer aí na igreja, com o trabalho do presídio, só Deus sabia o coração que era. Primeiro 2 anos de casamento, a esposa não sabia o que é acordar do lado do marido, meu irmão. Só Deus sabia como nós entrávamos com o coração querendo ganhar uma alma para Cristo. E às vezes está se mostrando, ainda está lá, sentada na cadeira, falando mal demais de outro alguém, se não de mim também. E eu estou aqui com vocês, pastoreando uma igreja, ganhando almas, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Não olhe para quem fica falando que você é presunçoso, porque você se dispõe a fazer a obra de Deus. Faça! Ele falou, você é presunçoso, eu te conheço, Davi. Porque no mínimo Davi chegava cheio de sangue com a cabeça do urso na mão. Pai, matei mais um, viu? E foi em nome do Senhor, tá bom? Estou voltando lá para cuidar das ovelhas. Esse rapazinho é presunçoso mesmo. Não, irmão, não é presunção. É presença de Deus. É vontade de agradar a Deus. Davi já era um homem segundo o coração de Deus desde o ventre de sua mãe, irmão. É isso que você precisa entender. Deus não quer só nos curar, só nos abençoar. Deus não quer só mudar as nossas vidas. Ele quer colocar você numa doutrina que não é do pastor Duda, o que eu acho ridículo, doutrina de pastores. Também não pode ser, né, irmão? Liberado, né, irmão? Se liberar é capaz de umas irmãzinhas vir com 3 dedos de saia. Mas, irmão, vamos ser sinceros. Esse negócio de não pode pregar porque está sem gravata. Gravata fala. Dá uma saudação aqui. Dá. Não dá. O que tem a ver, irmão, a gravata? Fala alguma coisa aí, ó. Fala. A camisa, fala alguma coisa. Não fala. Agora os irmãos alinhados e tal. Gravar. Põe o terno para pregar. Uma vez fui pregar numa igreja. Põe o terno para pregar. Falei, então deixa quieto, irmão. Eu não vou derreter dentro do terno, não. Você quer o que está aqui dentro ou o que está aqui fora? Se você quiser o que está aqui dentro, tem mensagem. Mas se você tiver afim do que está aqui fora, eu, vou andar, irmão. Desculpa, mas não vai dar para pregar nesse calor dentro de um terno, irmão. Não põe o terno, porque as irmãs usam saia lá no chão. Aí ele vem todo bonitão para ele, terno não, botoadura e papapá. E a mulher dele vem que nem uma pata. Um vestido de bolinha, com um saião lá embaixo. Um filetinho assim de lado, que só o que restou para ela, né, ele? Filetão do lado, uma florzona na cabeça. Carmen Miranda. E ele todo bonitão. Ai, irmão. Doutrina de homem é uma desgraça, irmão. Ele vem todo cheiroso e a mulher não pode nem passar um perfume que é vaidade. Né? Ele corta o cabelo toda hora. A mulher, se cortar o fundinho do cabelo, está pecando. Cortar as pontinhas do cabelo, está pecando. Tá? Vai para o inferno. Ele toda hora está com o gelzão na cabeça. Irmãos, aquele cego viu o que precisava ver. A doutrina da fé cristã. Sabe qual é a doutrina da fé cristã, irmão Márcio? Você sabe, irmão Wagner, qual é a doutrina da fé cristã? Hoje eu vou vos anunciar, irmão Luciano. A doutrina da fé cristã é: você é uma árvore. Essa é a doutrina da fé cristã. E tem uma coisa mais linda ainda não terminou, tem que terminar. Você não podia estar assim como eu, apesar de muitas pessoas achar que eu sou libanês. Eu fui com o irmão Marcelo lá no centro da cidade comprar um presente para o Gabrielzinho. Aí entrava nas lojas, os libaneses ficavam tudo de olho. E aí, primo? Aí eu aproveito, né? Ô, primo, e aí, como é que tá? Que eles já chamam de primo, né? Que tem um narizão, tá uma cara de libanês. Por mais que eu tenha uma cara, eu não teria parte. Você não teria parte. Você nasceria para ir parar no inferno. Você imagina?
Aí Jesus veio e deu o seu lado para alguém furar com uma lança. E disse que aquele buraco era a porta. Aquele buraco é a porta, Márcio. Mas a porta para quê, Senhor? Pegue essas árvores, essas varas. O Eliel lá no Parque dos Estados, irmão Wagner lá na Água Comprida. Todo mundo brasileiro, ninguém tinha direito à salvação. Só o povo de Deus, Israel, tinha direito de salvação. Só eles. Só que quando Jesus vem, eles negam. E aí Jesus entrega ao lado da árvore, da videira. Ele mesmo disse: eu sou a videira verdadeira. No Calvário, meu jovem, alguém vai e fura Jesus ao lado com uma lança. E aquele buraco é exatamente a porta. Que porta? A porta para Jesus nos pegar. Deus pegar a gente, André, sujo. Uma árvore que só dá frutos ruins, só fruto de pecado, Érica. Sem Deus, a Bíblia diz que sem Deus nada podemos fazer senão pecar. Pega uma árvore pecadora, assim que nem eu, assim, sabe? Com os 12 anos de idade, um menino amigo me chama, sabe, Ricardinho, para fumar um negócio que estrala em cima de um cachimbo. E eu besta fui. E me tornei aquela desgraça. Sujo na rua, arrebentado, fazendo mal para os outros. Uma árvore que só tinha frutos negros. Jesus deixou o lado dele, o lado da árvore, da videira, com uma fresta. Para Deus pegar a gente, Fabiana, e nos enxertar no buraco da videira verdadeira. Você foi enxertado, meu irmão. Você não nasceu nessa árvore. Jesus te enxertou, Romildo. E sabe o que acontece com quem recebe a visão primeiro de árvores como que andam? Ele aceita ser enxertado. E quando ele aceita, sabe o que acontece, Wagner? O que está acontecendo com você, meu irmão? Viu? O que aconteceu comigo? O que está acontecendo com você, Romildo? O sentimento de amar, de comungar, de estar em paz, de pensar 3 vezes para brigar com a esposa, de pensar 2 vezes para falar um palavrão, de pensar em não visitar mais sites pornográficos e também não sair com mulheres fora do casamento, de pensar, mulher, em não se separar mais de seu esposo. A pessoa que aceita ser enxertada, aceita a visão de ver árvores como que anda, ela aceita a doutrina da fé. Ela é enxertada de uma forma tão gloriosa, Marcelo, que as pessoas que veem dizem: ué, não era nessa árvore aí que estava o fruto do vício? Era. Mas onde está mais? Não estou vendo mais o fruto. Estou vendo agora um outro fruto. Meu Deus, como esse irmão é sorridente. Como ele é alegre hoje. Não era nessa árvore que estava o fruto da depressão? Era. E agora o que nós vemos? Vemos uma árvore com o fruto da salvação e da alegria. Não era nessa árvore que estava o fruto da maledicência, da maldade? E agora vemos uma árvore andando, cheio de bondade e de paz. Não era nessa árvore que estava o fruto da tribulação? Meu Deus, eu conversei com tal irmão. Jesus, como Jesus mudou essa pessoa. Como Deus pode mudar? Mostrando o plano da salvação. Estou vendo, Senhor, o que? Árvores que andam. Já vi, Senhor, o que o Senhor queria me mostrar. O Senhor quer me salvar, né? O Senhor está me mostrando uma coisa, o Senhor quer me salvar, né? É isso que eu quero. Viu? Alguém viu essa noite aqui? Agora, é possível que depois de você ter visto árvores como que anda, Ricardinho, é possível Deus encostar na tua vida pela segunda vez
te entregar um sonho, fazer uma obra em teu favor, te abençoar, mudar a tua história na terra. Antes de Deus mudar a tua história nessa terra, é necessário que Deus mude a tua história na eternidade, André. Agora, se continuar cego, vai continuar cego também na carne. Nos coloquemos de pé em nome de Jesus.